Padre falou, né? Nós vamos estar vendo aqui agora um momento muito importante, um VT, que nós preparamos para você se familiarizar mais sobre essa questão do seguro, os benefícios e aquilo que a gente precisa saber um pouquinho mais. Dá uma olhada. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quase 1.000 carros são roubados ou furtados por dia no Brasil. Além da questão de segurança pública, outras preocupações de quem tem carro ou moto são os acidentes de trânsito, desastres naturais e incêndios. Alguns segurados também buscam coberturas adicionais, como guincho e assistência 24 horas. Mas como avaliar e escolher o melhor seguro? E o que fazer se a cobertura for negada? Fique com a gente aqui no Bendita Hora e saiba mais sobre os direitos e deveres ao ter um seguro de carro ou moto. Aí, gente, tá vendo que legal? Um assunto bacana, né? Um assunto muito importante para a gente trabalhar. Por isso, eu tenho aqui a alegria nessa tarde de sexta-feira no Bendita Hora de ter ele aqui, o doutor Jonathan Bueno, que ele é advogado e vai nos ajudar aqui a pensar um pouquinho mais como encontrar o melhor seguro para o seu carro, para o seu veículo, para a sua moto. Eu sou ainda do tempo que a gente ainda colocava um cadeado entre o câmbio, no carro, né? Entre no câmbio e o freio de mão do carro. Mas isso daí, ou então umas traves que você colocava no volante, no pedal, mas isso aí para o bandido era 1, 2. Mas era só uma maneira de dificultar. Era o nosso seguro da época. Mas agora as coisas mudaram. Doutor Jonathan Bueno, muito boa tarde, querido. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos que nos assistem. Vamos falar desse tema que é muito importante, né? Muita gente tem dúvida a respeito muita gente. Dos direitos e deveres, né? Então, eu acho que talvez a primeira coisa, hoje a maioria das pessoas, muitas pessoas estão tendo carro, facilitou-se bem mais a compra de um veículo, né? Só que também, como a gente viu, né, doutor, a criminalidade de roubos também vai aumentando. Quanto mais carro tem, mais roubos vão acontecendo, né? Motos também, dependendo da moto. Hoje tem gente que tem umas motos grandes, boas, né? Também são alvo dos bandidos. Mas assim, a primeira coisa que eu acho que seria legal para o senhor explanar para a gente, uma pessoa que está interessada a colocar o seu veículo numa seguradora, o que primeiramente seria interessante, somente para a população mais humilde, que tem um carro, o que ela precisa ver em primeiro lugar, doutor? Bom, padre, em primeiro lugar, é importante que esse consumidor faça a pesquisa, consulte o preço de várias seguradoras, sim, consulte as opções e a partir do momento em que ele escolheu um determinado serviço que foi oferecido, ele está querendo fechar essa contratação, é importante que ele consulte no site da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. SUSEP. Exatamente. É importante que ele consulte as informações dessa empresa no site da SUSEP para verificar se ela está regular perante a SUSEP. Nenhuma seguradora pode operar suas atividades sem estar devidamente habilitada na SUSEP. Entendi. Então, primeiro ponto, se consultou lá, não apareceu que a empresa está regular, sinal de alerta, foge que é uma cilada, conversa, né? É o famoso barato que vai sair caro, né? Perfeito. Então, o primeiro ponto é esse e verificar sempre se o serviço que está sendo oferecido pelaquela seguradora de fato atende à sua necessidade, verificar os detalhes desse serviço que está sendo oferecido. Por quê? É muito comum a gente pegar uma proposta de uma seguradora que, em oferece uma cobertura integral. Roubo, furto, proteção em relação a terceiros, né, eventuais acidentes, é integral. Só que quando a gente para olhar os detalhes do contrato, os detalhes desse serviço que está sendo oferecido, cobre tudo, mas tudo com ressalva. Essa ressalva... Exatamente. Em caso de roubo, furto, aquela seguradora oferece uma cobertura, mas ela cobre 70% da tabela FIPE. Então, não é tudo, né? Em caso de acidentes envolvendo terceiros, ela oferece uma cobertura mais limitada a 30, 40 mil reais. Hoje em dia, grande parte dos veículos que circulam são estimados acima desse valor. Então, o consumidor, caso se envolva num acidente, ele vai ter essa proteção parcial em relação a terceiros. E talvez tenha que enfrentar... Por isso que a maioria das pessoas, quando tem um acidente, se acidentou com outro carro, primeira coisa, fala, você tem seguro? Sim. Não é? A primeira coisa que as partes vão falar olha, você vai ter que pagar isso aqui, você que vai ter que arrumar. Se você tem o seguro,
você tem que ver essas cláusulas exatamente porque você, às vezes, parcialmente a seguradora paga, uma parte só. A outra parte cabe a você. Exatamente, padre. Aí nessa situação, você tem seguro? A pessoa pensa, tenho, vou acionar minha seguradora, mas ele bateu em um carro que é avaliado em 80 mil reais. Olha isso. O carro deu perda total. E a seguradora vai cobrir 30, 40 mil, ele ainda vai ter um baita prejuízo, né? Sim. Então, é uma sensação de proteção que pode ser um pouco equivocada. Então essas cláusulas, tá vendo que bacana que o doutor Jonas está colocando para a gente. Primeira coisa, olhar lá no site, procurar a SUSEP. Como é que é? SUSEP, o site SUSEP. é www.gov.br/SUSEP. SUSEP. Verifica se a seguradora ela está inscrita lá. Porque aí elas são aquelas que têm um valor que ela pode prestar com mais segurança para a população. Visto isso, tem que ver exatamente as condições que você pode estar fazendo assegurando o teu veículo. Por quê? Porque isso é uma confusão que pode dar muito bem, que nem o doutor falou. Um acidente de um carro. O seu carro é um carro novo, mas vamos supor, você bateu numa Porsche. Exato. Pô, você amassou o carro do cara todinho. Aí você fala, mas o meu seguro cobre. Cuidado. Aí você tem que fazer uma verificação direitinho nas cláusulas. Então isso é muito importante mesmo, né, doutor? A pessoa verificar as condições pelas cláusulas que ela tem que... Importante. É trabalhoso, mas tem que ver. Sim, verificar os detalhes, entender o que está contratando e, se apesar disso, por conta do valor oferecido, é aquilo que se enquadra ali, que é a realidade daquela pessoa, tudo bem, contrata, mas ciente do risco que está assumindo, ciente de que é uma cobertura parcial para essas questões, né? Algumas dão uma cobertura dependendo do valor também, claro, você podendo, né, pagar aquele tipo de seguro, às vezes ela pode dar uma cobertura total daquilo que danificou no carro, não é isso? Exatamente. Também isso acontece. Olha, o doutor vai explicando para... Eu estou amando as explicações do doutor aqui, que ele é jovem, mas muito competente e esclarecedor. Doutor João, nós temos um VTzinho, vamos ver aqui, talvez ele vai vir de encontro com essa conversa nossa. Solta o VT. A cobertura de enchente oferecida pelas seguradoras é uma proteção importante para assegurar o patrimônio das pessoas contra o risco de danos causados por inundações. Os seguros cobrem diversos prejuízos materiais, incluindo dano em móveis e equipamentos, além de estragos na estrutura do imóvel. É importante ressaltar que, para ter dinheiro ao seguro, é necessário que ele tenha sido contratado previamente e que possua cláusula específica de cobertura de enchentes. Além disso, outra vantagem de adquirir um seguro de enchente é que ele garante a segurança financeira do proprietário do imóvel, já que ele terá a indenização para cobrir os prejuízos causados pela ocorrência. Além disso, muitas seguradoras oferecem assistência 24 horas em caso de emergência. Portanto, antes de adquirir um seguro, é essencial verificar com a seguradora quais são as coberturas oferecidas, conquistando assim uma garantia de segurança para o bem-estar financeiro. Olha aí, gente, tá vendo? Isso aqui é muito importante também para a gente. Nós estamos mostrando também outros tipos de seguro, a importância do seguro, né, doutor? Sim. A pessoa, independente de ser um imóvel ou ser uma parte do veículo, a gente tem que prestar atenção, porque você vê, hoje em dia, todo dia a gente ficou sabendo que teve um terremoto aqui no Brasil de novo, não foi? Sim. A gente nunca pode imaginar, de repente você está numa construtora, você está morando num apartamento, aí começa a ter um terremoto, tem uma trinca. Se você não tiver uma seguradora, tal, isso aí também acaba prejudicando a gente também, né, doutor? Exatamente. E pensando na questão das catástrofes naturais, um terremoto, a enchente, em relação ao seguro dos veículos, né, que a gente vem abordando, sim, é importante tomar cuidado na hora de contratar, porque, via de regra, essa proteção não está inclusa nos serviços que são oferecidos. Então, precisa constar lá o contrato, estou protegido em caso de enchente ou não estou? Preciso contratar uma proteção adicional, aumentar um pouquinho o custo, para não ter nenhuma surpresa, né? Para ter a ciência do que de fato está sendo contratado. Nós recentemente tivemos uma cena aqui em São Paulo, num dos shoppings de Osasco, que no estacionamento a pessoa colocou o carro e simplesmente, graças a Deus, não machucou ninguém, mas desabou a parte superior do estacionamento. E os carros caíram, estragou vários carros lá. Então isso também é importante, né? Porque, quer dizer, um seguro, no caso de uma catástrofe, porque ninguém esperava,
você está com o seu veículo no local, de repente abre um buraco no chão, na rua ou no shopping. Então, isso tudo, na hora que você vai assegurar, você vai contratar um seguro, tem que ver as cláusulas para ver se está dentro. Não. Apesar que a nossa, eu não sei se as seguradoras, hoje tem seguradoras que elas também podem também cobrir caso de um acidente na própria natureza ou de um local que foi mal construído e o teu veículo pode ser prejudicado, doutor? Exatamente. Mas, via de regra, na proposta que é oferecida ali com valor atrativo, essa proteção não está inclusa, via de regra, de modo geral, né? Então, sempre importante consultar para ver se precisa contratar uma proteção adicional nesse sentido ou não, se já está de fato incluso e tudo mais, né? Sempre ficar atento a esses detalhes do contrato. Perfeito. Não cair numa cilada. Doutor, as pessoas que têm um carro mais antigo, dependendo do carro antigo, hoje em dia está um pouco na moda, para quem pode, adquirir aqueles carros antigos, que chama carros raros, né? Kombis antigas, Fuscas, Passats, Opalas. Esses carros, como é que fica na questão, até pelo tempo deles, que eles foram na década de 60, 70, tem pessoas que gostam e querem ter. E na casa do seguro, eu já ouvi falar, eu tinha ouvido falar que não tinha seguro para esses carros. Não tem ou tem, e é uma questão de também verificar, tem que analisar direitinho. Olha, padre, a maioria das seguradoras não oferecem um serviço de seguro para esses veículos muito antigos. Por quê? Esse veículo antigo, ele estatisticamente está mais sujeito a gerar um problema ali, né, para que a seguradora tenha que custear, e também em caso de um acidente, até mesmo um conserto, reposição de peças para aquele veículo, pode haver uma dificuldade maior. Então, a maioria das seguradoras não oferecem esse serviço ou o oferecem com valor que muitas vezes não vale a pena, não compensa, então acaba não sendo compensativo. Então, nesse caso, uma alternativa é a instalação de um bloqueador, de um rastreador, que não é um seguro, mas pelo menos possibilita ali que o proprietário do veículo talvez o encontre em caso de roubo ou furto. Mas, de fato, uma proteção completa ou não é oferecida ou é oferecida a um custo que, na prática, acaba não compensando muito. Pela sua experiência como advogado, o senhor percebe que existe um índice alto de muita gente procurando as seguradoras para os seus veículos e motos, ou esses rastreadores estão sendo uma das opções também muito buscada para que a questão econômica é menor, talvez nem tanta eficiência, mas ajuda. Como que o senhor analisa isso? Então, em relação aos rastreadores, o que acontece? Eles são oferecidos, é um serviço muito mais barato do que uma cobertura completa de um seguro, né? É um serviço muito mais em conta, que pelo menos possibilita que em caso de roubo ou furto, a pessoa talvez localize esse veículo. Mas ainda assim, é importante que esse consumidor saiba que ele está tendo uma grande redução de custo, mas também ele tem uma proteção muito menor. Por quê? Hoje em dia, existem quadrilhas que praticam roubo de veículo e em 30 minutos o carro não existe mais. Está queimado, está destruído. Exatamente. Então, nesse caso, ainda que tenha um rastreador, provavelmente esse proprietário vai ficar com prejuízo. Ele pode estar correndo esse risco seríssimo, né, doutor? Exatamente. Então, assim, muito mais barato, mas com risco muito alto. Muito alto. Estão vendo, gente? Olha, tá vendo? O assunto está muito legal, estou amando esse assunto aí. Daqui a pouco nós vamos entrar mais em outros assuntos, por exemplo, quando eu for, se eu tenho o meu carro, ele é todo original, do jeito que eu comprei ele. Se eu começar a colocar mais, vou incrementando o meu carro. Eu quero entender isso aí em relação ao seguro, eu quero fazer um seguro. Até que ponto aquilo que eu estou adicionando no meu carro, o seguro cobre ou não cobre, se fica mais caro, se não fica. São perguntas básicas, mas que a gente tem que entender. Tá vendo, gente? Essa é a nossa Marcinha, muito querida e muito competente, hein? Amo a Marcinha. Jonathan, vamos voltar ao nosso assunto. Jonathan, muita gente gosta de dar uma incrementada no seu veículo. Moto, às vezes, né? A original é legal, mas o cara vai colocar uma roda, coloca lá uns bancos, põe algum tipo de farol diferente, enfim, coloca lá um monte de coisas. Até que ponto eu incrementar o meu veículo, né? Até que ponto isso vai mexer, vai mudar
vai facilitar ou não na hora do seguro? Eu colocar no seguro. Exatamente, padre. Qualquer alteração no veículo deve ser previamente comunicado à seguradora. Por quê? Existem duas linhas de alterações. A primeira é aquela estética. O cara tem um carro comum, aí ele coloca um jogo de rodas avaliado em 10 mil reais. Esse carro se torna muito mais atrativo para um possível ladrão. Ele chama mais atenção, tem algo ali que agregue ao valor do carro, que pode ser do interesse de um criminoso. Então, ele pode fazer? Pode, mas ele precisa previamente comunicar à seguradora, porque talvez isso mude o risco envolvido no contrato e até mesmo mude o valor, pode gerar uma revisão de valor. Sim. E uma segunda linha de alteração é a seguinte, é aquela alteração para turbinar o carro. Você pega um carro 1.0 que tem 80 cavalos, coloca um turbo, o carro se torna uma máquina de 200 cavalos. Sim. Esse carro passa a ter um risco muito maior de um acidente, até porque nem a própria montadora projetou aquele carro para isso. Perfeito. Então, se for fazer alguma alteração nesse sentido, também é importante avisar previamente a seguradora que haverá essa alteração, porque talvez haja uma revisão nas condições do seguro. E é justo, né? Eu acho que isso Exatamente. aí tem tudo a ver. Se eu sou um dos donos de uma seguradora, eu também vou me preocupar, porque assim, a gente tem que colocar alguns princípios. Mudou daquele básico, a gente tem que mexer na parte da remuneração. Exatamente. É porque existe uma tolerância de princípios a cada questão. Outra coisa, doutor Jonathan, em que casos, né, o senhor poderia falar que pode interferir no caso do seguro do carro? Quais são outras questões, senhora, isso aqui pode complicar na hora de você pedir um seguro para o carro? Quais outros exemplos que o senhor poderia colocar para o nosso telespectador? Sim, vamos lá. O que acontece? O seguro, o valor envolvido, ele é pautado nas condições que foram informadas na hora de contratar esse serviço. Então, o que acontece? Tudo é calculado para a seguradora, para ela entender o risco daquele contrato que está sendo firmado entre ela e o consumidor. Sim. Então, qualquer alteração, seja endereço do proprietário, onde esse veículo passa a noite, qualquer alteração nesse sentido, ainda que não seja no veículo, mas nas condições de uso, estejam relacionadas a esse veículo, precisam ser informadas previamente. Dou um exemplo. Na hora de contratar esse seguro, a pessoa morava em um bairro que tem um índice baixíssimo de roubo de veículos. E aí ela se muda para um bairro que o índice é altíssimo, é campeão de roubo de veículo. Perfeito. Ela precisa informar previamente, porque há o risco de, em caso de roubo, até mesmo a seguradora não pagar a indenização, porque a realidade que aquele veículo estava submetido não é a mesma que foi informada na hora de contratar o seguro. Perfeito, olha só. Então isso aqui, tá vendo, gente? O doutor Jonathan colocando para nós vários pontos para a gente não ser enganado e nem se sentir enganado. Porque às vezes as seguradoras são sérias, que são essas que ele falou para você procurar no site, né? Elas realmente vão trabalhar com todos os requintes diante da realidade da pessoa, de onde ela mora, onde ela vive, qual é o hábito dela, se ela for incrementar o carro, se não for, tem que ser a coisa bem justa e bem preparadinha. E para encerrar, doutor, que o nosso tempo acabou, em poucas palavras, eu já vi casos de pessoas que colocou o carro no seguro, na questão total, e até simulou um sumiço no carro para receber em dinheiro do seguro. Isso acontece muito, não acontece? Então, tem gente que tenta se aventurar nisso, acha que é muito esperto, vai receber uma indenização, mas na prática, quem faz isso está cometendo crime de estelionato. Está sujeito à prisão de 1 a 5 anos, previsto no Código Penal, né? E essa prática é uma fraude. Ela fica caracterizada por você danificar o veículo, por você destruir ele completamente ou ocultar ele para receber uma indenização do seguro que não seria devida, né? Coisa, né? É por isso que a gente escutava depois o pessoal falar, bateram no meu carro. Eu estava torcendo porque desse uma perda total nele, porque eu receberia pelo seguro, né? Se esse acidente aconteceu involuntariamente, apesar da pessoa estar torcendo por isso, tudo bem, a seguradora deve cobrir. Mas se houver uma prática para que isso aconteça, aí é um crime, né? Doutor Jonathan, advogado, tá aí, ó. Tá para você procurar ele, para você acionar agora os trabalhos do doutor, super competente, maravilhoso. Eu gostaria que o doutor Jonathan voltasse no meu programa de novo, hein? É uma honra. Vamos tratar sobre outros assuntos aqui, tá bom? Tá aí, ó. Busca aí o doutor, fala com ele, contrata o homem, que o homem é fera, hein? E vai ajudar você. Doutor Jonathan, muito obrigado. Convite. Deus abençoe você. Amei. E, ó, próximo bloco, tem um assunto aí que vai ajudar muitas famílias a
pontuar bem aí, ó, controlar as criançadas, hein? Vamos ver.